Retomando então aqui os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos, capítulo 6, criminosos arrependidos. Esse é o nosso 7º encontro. Nós estamos aqui estudando o caso do espírito Jacques Latot. Nós vimos então na primeira parte desse caso, né, um caso extenso. Então nós vimos na primeira parte um pouquinho da história dele. Ele era um criminoso, né, que geralmente cometia latrocínio. Então muitas das vítimas que ele acabava assaltando foram assassinadas por ele, né? Então depois da sua prisão e da sua execução, ele então apareceu espontaneamente num grupo mediúnico lá em Bruxelas, onde Kardec inclusive participava, né? Ele se encontrava naquela reunião. E aí depois o espírito de imediato já pedia então, né, toda a misericórdia, porque ele sentia um profundo arrependimento. Ele falava exatamente que um dos seus dramas era exatamente ver ali as suas vítimas, ver o sangue. Essa era a imagem que ficava então registrada na sua mente. E o interessante é que nessa psicografia nós tivemos no início uma psicofonia. Foi como ele se manifestou. Dessa psicofonia, então, a médium começou a trazer ali todas as expressões físicas, né, que o espírito demonstrava, sensibilizando bastante todos que estavam ali. E aí, então, perguntado, né, por que ele se manifestou naquele grupo mediúnico e não em outro, ele respondia exatamente que foi naquele que ele sentiu que ele teria o acolhimento de que ele precisava, enquanto outros que faziam a evocação, depois fugiam com medo da presença dele, né? Porque o espírito era realmente alguém que causava uma impressão muito negativa, né? Pela forma como ele viveu. Depois fizeram preces, auxiliaram, fizeram leitura de preces do Evangelho, e aí depois então através da psicografia, né, posteriormente, numa outra reunião, ele então já mostrava um pouco mais de equilíbrio. Então ele foi passando por essa transformação gradual, apesar, né, de toda a perturbação que ele sofria naquele início. Feita então essa primeira parte, coloca para nós aqui então Kardec, um membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse infeliz espírito e o havia evocado, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes intervalos. Então, a primeira comunicação aconteceu em Bruxelas, o primeiro contato com ele aconteceu em Bruxelas, e depois o pessoal da sociedade, então, para dar continuidade nesse tratamento, fez a evocação lá em Paris. Ele então trouxe para nós, são 4 comunicações que nós temos aqui, vamos fazer então a leitura dela e depois no final Kardec traz para nós aqui uma análise desse caso, que é muito interessante porque mostra, exatamente encerrando essa categoria de espíritos, que são os criminosos arrependidos, trata exatamente da remissão desse espírito, né? Ou seja, ele se encontrava numa condição praticamente dada como uma condenação eterna, mas ele foi então mostrando essa transformação, trazendo para nós exatamente esse aspecto consolador que a doutrina espírita nos proporciona, trazendo esclarecimento sobre a realidade do plano espiritual e não as determinações que são feitas pelos dogmas das escolas tradicionais. Então aqui no item número 1, na primeira comunicação: fui evocado quase após a minha morte e não pude comunicar-me imediatamente. Porém muitos espíritos levianos tomaram o meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris em Bruxelas e, com permissão dos espíritos superiores, eu me comuniquei. Só um instantinho. Virei me comunicar na sociedade. Farei revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas e que poderão servir de ensino para todos os criminosos que lerão minhas palavras e refletirão com a narração dos meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno fazem pouco efeito sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens, terríveis para as crianças e homens fracos.
Ora, um grande malfeitor não é um espírito tenebroso, e o medo dos policiais age mais sobre ele do que a narração dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerem serão impressionados por minhas palavras, por meus sofrimentos, que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer: eu vi o que dizeis, assisti às torturas dos condenados. Mas quando eu vier dizer: eis o que se passou após a morte do meu corpo, eis qual foi a minha desilusão ao reconhecer que não estava morto, como eu havia esperado, e o que considerei como o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de descrever, então mais de um deles vai para junto à beira do precipício onde ia cair. Cada infeliz que eu fizer parar na estrada do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal, e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte na terra como no espaço. Foi-me permitido ser libertado da visão das minhas vítimas, que se transformaram em meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Porém, ao vos deixar, voltarei a vê-las, e só esse pensamento me faz sofrer tanto que eu não posso descrever. Sou feliz quando me evocam, porque então eu deixo meu inferno por alguns instantes. Pedi sempre por mim. Pedi ao Senhor para que Ele me livre da visão das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto mais da mesma forma o peso do fardo que me acabrunha. Vejo um clarão de esperança que luz aos meus olhos, e cheio de arrependimento, eu exclamo: bendita seja a mão de Deus, que a sua vontade seja feita. Nessa comunicação, então, nós vimos aqui inicialmente uma lucidez muito grande por parte desse espírito. E o importante também, como foi colocado, logo após a morte, né, como eu comentei com vocês, era muito comum naquela época as pessoas fazerem essas reuniões particulares muito mais por curiosidade do que com um propósito nobre, um propósito realmente de caridade. Então, da mesma forma que Kardec publicava na Revista Espírita várias comunicações de pessoas que ou acabavam de desencarnar de uma forma natural por uma doença, pessoas importantes, criminosos ou suicidas, fatos que eram publicados, né, nos jornais. Então Kardec fazia evocação, né, o pessoal da sociedade fazia evocação e depois publicava então o resultado lá na Revista Espírita. As pessoas então liam essas publicações e queriam fazer então a mesma coisa. Fazer também evocações para ver como é que era, como é que funciona, só que, claro, sem o devido critério, sem o devido cuidado, né, para poder auxiliar esses espíritos nessa condição de sofrimento, ou mesmo espíritos que são felizes também, mas que, claro, não atendiam a essas solicitações, vendo exatamente a futilidade, né, do propósito que eles abraçavam. Como ele colocou aqui no início, vários... Deixa eu colocar aqui rapidamente para a gente poder só recapitular aqui esse início, né? Bom dia, Arnaldo. Fui evocado quase após a minha morte e não pude comunicar-me imediatamente. Porém, muitos espíritos levianos tomaram o meu nome e o meu lugar. Isso aqui é de extremo valor, de extrema importância, porque mostra que se há um objetivo fútil, obviamente que os espíritos não comparecem, se são espíritos sérios. Se são espíritos incapacitados, outros espíritos afinizados com as intenções daquele grupo acabam então se fazendo presentes. E é então que nós vemos, né, várias e várias vezes aquelas descrições das brincadeiras do copo, das tábuas Ouija, mostrando ali então que os espíritos que são oportunistas encontram nessas reuniões uma oportunidade de manifestar suas ideias, de se divertirem, né, até mesmo aterrorizar aqueles grupos que fazem essas evocações. Então, como foi colocado aqui também, aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris em Bruxelas e, com a permissão dos espíritos superiores, eu me comuniquei. Então isso significa o quê?
que os espíritos, então, atentos à presença de Kardec, conduziram esses espíritos a essa comunicação. Porque, obviamente, o que a gente lembra é que esse criminoso não fazia ideia de quem era Kardec. Não o conhecia, era uma pessoa que vivia a sua vida no seu dia a dia, sem qualquer tipo de informação, e de repente ele se manifesta numa reunião onde está exatamente Allan Kardec, o presidente da Sociedade de Paris, que naquela época era exatamente a referência dos trabalhos espíritas que nós tínhamos ali na Europa e no mundo todo, obviamente. Então os espíritos conduziram esse espírito até aquela comunicação, sabendo exatamente que a presença dele não apenas o beneficiaria pelo trabalho assistencial que seria desenvolvido naquele momento, como também beneficiaria os próprios trabalhos de Kardec nas pesquisas e nas investigações que ele desenvolvia nessas entrevistas. Então, quer dizer, foi ali o motivo de benefício mútuo, tanto para o evocado como tanto para o espírito que se manifestou, porque ele não foi evocado, né, como para aqueles que receberam essas comunicações. Então mostrou aqui uma lucidez muito grande, uma compreensão muito grande da sua realidade, o propósito, né, que ele agora tinha, que era exatamente de se redimir, fazendo exatamente com que outros criminosos fossem desviados, né, desse caminho do crime que acabavam entrando, né? Então isso para ele já seria algo importante. O interessante também lembrar é que o grande tormento que ele vivenciava era exatamente ali os dramas da sua consciência, tendo a presença daqueles que foram suas vítimas constantemente o observando. E ali nós temos então aqueles grupos que nós podemos ver, né, Tic Tac, bom dia. Dois grupos interessantes. O grupo das vítimas que buscavam vingança e a busca e a presença das vítimas que estavam ali oferecendo perdão. Tanto um como o outro era uma grande tortura. E o interessante é que nós já vimos comunicações que desses dois grupos nós temos então aqueles espíritos que buscam uma vingança estão mais afinizados com a natureza brutal desse espírito do que aqueles que oferecem o perdão. Então, na verdade, como ele já é um espírito agressivo, embrutecido, com uma natureza inferior, uma natureza quase que selvagem pelo seu tipo de comportamento, ter ali alguém querendo vingança, para ele é a mesma coisa. Faz parte do seu nível evolutivo, que é ainda bastante inferiorizado. Agora, quando nós encontramos aqueles que oferecem o perdão, esses se colocam numa condição de uma cobrança muito maior na consciência daquele espírito, porque ele então vê as vítimas perdoando e ele vê então a bondade dessas vítimas sendo para ele muito mais agressiva do que a própria agressão daqueles que buscam a vingança. Então é muito mais difícil você receber o perdão do que receber uma agressão, como é o caso desse espírito aqui que ele coloca. Porque o perdão faz com que ele se sinta constrangido, faz com que realmente ele se sinta arrependido de ter feito aquilo e ainda por cima ser perdoado por suas vítimas. Agora, se por acaso encontra aqueles que são os carrascos, para ele continua na sua condição de sofrimento como ele estava antes. Então essa aqui foi a primeira comunicação que nós vimos na Sociedade de Paris. Mais uma vez aqui ele diz, né, que a presença desse espírito nas reuniões mediúnicas faz com que ele então saísse, faz com que ele saísse daquela situação de perturbação, porque se ele estava sozinho, a sua mente estava ali simplesmente concentrada nos atos que ele praticou. Quando ele interagia com outras pessoas, ele acabava se esquecendo disso. Nós vimos isso lá no espírito de Castelnaudary, que foi o caso anterior que nós estudamos. Quando ele estava presente na sociedade, ele sentia um alívio. É mais ou menos aquele que eu comentei exatamente naquela oportunidade. É como se nós tivéssemos um grande problema, e quando nós ficamos em silêncio, a nossa mente começa então a aprofundar cada vez mais, a criar cada vez ideias e imagens mais dolorosas, e quando nós conversamos com alguém, parece que a nossa mente dá uma descansada. Para muitos, uma noite mal dormida é muito mais torturante do que um dia desgastante de trabalho. Porque trabalhando ele se encontra ali distraído, interagindo com outras pessoas, entretido com seus compromissos, com suas tarefas. De repente ele fica sozinho, aí a mente começa então a produzir. Se nós vivemos isso
com os problemas do nosso cotidiano, que nós já sabemos que são realmente bastante dolorosos para nós, daquilo que nós vivemos nos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida social e tudo mais, dá para imaginar então o que é um espírito ficar no silêncio dos seus pensamentos diante da visão dos crimes que ele praticou. Então, no momento da evocação, ele acaba tendo então esse refresco, essa tranquilidade. Por isso ele colocou então a importância que ele tem. Mas ele já compreendia também que estar na presença das suas vítimas era ali a parte da punição que ele mesmo que se impôs e que também deveria receber, mais uma vez, como nós já comentamos, que muitas vezes o espírito fica preso nesse ciclo de pensamentos como uma imposição de forças exteriores, onde nós temos ali espíritos que trabalham para que esses espíritos se regenerem, se desenvolvam através desse próprio sofrimento, e outras vezes ele mesmo cria essas imagens. Então aqui ele já mostra essa compreensão toda. E obviamente que esse conteúdo intelectual que ele demonstra aqui também era já algo que pertencia a ele. Então o crime que ele cometeu quando encarnado, não tirava dele então a sua condição de desenvolvimento intelectual, uma pessoa inteligente. E aí então, quando ele sai do arrependimento, sai da perturbação, ele começa então a manifestar suas ideias. E aí então a gente vê esse grande conteúdo. Aqui uma pequena entrevista, no item número 2, que nós vamos então acompanhar. Diz assim para nós: o médium, foi feita a pergunta então: em lugar de pedir a Deus para vos livrar da visão das vossas vítimas, eu vos convido a orar comigo para pedir-lhe forças a fim de suportar essa tortura expiatória. Esse médium aqui, então, ele era lá da Sociedade de Paris. E o detalhe também, como a gente já chegou a conversar, é que, no caso da psicografia, muitas vezes é o médium que escreve e o mesmo médium que faz a pergunta, como é o caso, por exemplo, dos médiums mecânicos, ou dos médiums mecânicos, né, ou semimecânicos, ou até mesmo intuitivos, mas são médiums que estão conscientes durante o processo. Então, ele recebe a psicografia, a mensagem escrita, leu a mensagem, faz ali a pergunta, o espírito volta a escrever. Então, na verdade, é o médium conversando com ele e o próprio médium trabalhando. Isso é algo que acontece bastante, né? Então, é um caso que nós vimos aqui. O médium faz a pergunta e o espírito, então, responde. O Latour coloca para nós aqui: eu teria preferido ser libertado da visão das minhas vítimas, se soubesses o que sofro. O homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver, marcados em meu rosto como fogo, os sofrimentos da minha alma. Farei o que me aconselhas. Compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve restituir a saúde do meu corpo muito doente, ao meu corpo muito doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, como ficariam assustados com as consequências dos seus crimes, que, escondidos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Quanto a ignorância é fatal a uma quantidade tão grande de pobres pessoas. Quanta responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes mais pobres da sociedade. Eles creem que com os guardas e a polícia podem prevenir os crimes, como estão enganados. Aqui ele faz um comentário que, essa aqui é a segunda mensagem que ele coloca. Aqui dá para fazer uma reflexão bastante profunda sobre a realidade que nós vivemos hoje na sociedade. Nós vemos, por exemplo, né, uma força pública repressiva para reprimir a doença, a reprimir o crime, né, que seria a doença da sociedade, mas nós não vemos uma sociedade oferecendo oportunidade para as pessoas para receberem educação e oportunidade. Como se não bastasse as próprias tendências que as pessoas têm de entrar para essa vida do crime, entrar, por exemplo, para o uso de drogas, para entrar para a delinquência de um modo geral, tendo essa tendência, se você tem a tendência e você encontra a oportunidade,
de tudo aquilo que falta para que ela possa ter uma vida estruturada, facilmente então ela segue por esse caminho. Então, na verdade, nós vemos muito nos jornais, né, não é o tema do nosso estudo, mas vale aqui essa pequena observação, nós vemos muito na televisão, né, a quantidade de policiais, a quantidade de armas, de viaturas que são adquiridas pelas polícias, para mostrar exatamente que o Estado está trabalhando para poder oferecer para a sociedade uma tranquilidade, uma segurança. Só que, na verdade, nós não vemos o trabalho de formação dessas pessoas, oferecendo para elas assim um intelecto, oferecendo para elas um conhecimento profissional, exatamente para que elas não entrem nesse caminho. Porque depois que entra, a única opção é exatamente a repressão. Então, por isso essa colocação dele é interessante, porque nos levaria exatamente a esse tipo de reflexão. Nós temos, dentre as sociedades de classe, né, bom dia, Márcia, dentre as sociedades de classe, no meio espírita, aqueles grupos, né, de profissionais que se dedicam aos estudos de acordo com suas áreas, como, por exemplo, a Associação Médico Espírita, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a Associação de Pedagogos, nós já tivemos a Associação de Repórteres, tivemos a associação de delegados, de juízes. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, né, dentre outros, né, de artistas também tivemos. Então, dentre, por exemplo, os policiais e juízes, esse tema, por exemplo, poderia ser abordado com facilidade. Falar sobre a segurança pública à luz da doutrina espírita. Quais seriam exatamente os argumentos apresentados? Quais seriam as soluções apresentadas, né? Por isso ele coloca, né, quanta responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes mais pobres da sociedade. E aí nós vemos então as responsabilidades do poder público de negligenciarem essa formação, essa instrução às classes mais pobres da sociedade, aqueles que não têm oportunidade de pagar por um estudo, de investir na sua própria formação, que acabam depois já, de acordo com a tendência que possuem, encontrando então situações difíceis que acabam criando oportunidades para que elas entrem nesse caminho desregrado. E depois então, né, fica aquela mancha, né, na sua história, sendo ali então criminosos, e poucos são aqueles que conseguem realmente se reabilitarem. O Arnaldo colocou, né, as próprias escolas com exigência do Estado laico, são vários os detalhes que devem ser tratados, né? Uma escola sem influência política, escola sem influência religiosa, a escola bem estruturada, tudo isso aí então são elementos que, né, uma sociedade bem estruturada consegue também criar essas instituições bem estruturadas com com um bom currículo para a formação da sociedade. Então, é esse tipo de situação que a gente vê hoje. Pessoas que são mal formadas, acabam depois cometendo crimes, e a única solução depois é a repressão. Aí nós vemos então uma força policial muito grande, uma força policial muitas vezes agressiva, um sistema correcional absolutamente deficiente, que é exatamente o que nós vemos hoje nas penitenciárias. Então nós perguntamos, quem entra no caminho do crime, quais são as oportunidades que ele tem de sair desse caminho? O que a sociedade exatamente oferece para ajudá-los? Então a gente vê também, né, como eu tenho comentado aqui em São Paulo, aquela história da Cracolândia, né? Então nós encontramos assim, né, aquelas dezenas e dezenas de pessoas envolvidas naquela situação de usuários de drogas e também cometendo crimes, né, para alimentar os próprios vícios, e assim como também os crimes que são praticados no tráfico de drogas. E aí então a gente se pergunta, o que exatamente a Prefeitura aqui de São Paulo pode fazer? Aí nós temos ali as sociedades, né, de proteção às pessoas, os grupos que trabalham com saúde pública, a própria Prefeitura querendo zelar pela proteção dos cidadãos. Então nós começamos ali a ver conflitos de interesses, exatamente porque está se tentando remediar uma situação que já foi, já entrou nesse caminho do erro, e corrigir isso depois é muito difícil. Então, na verdade, a necessidade de prevenir e não reprimir, como a gente tem visto hoje. Então, muito bem. Então, isso aqui é só uma observação, um parêntese que a gente abriu aqui, que é importante a gente colocar a partir dessas observações que ele trouxe. Depois nós tivemos aqui a terceira
psicografia então, diz assim para nós: os sofrimentos que suporto são terríveis, são horríveis. Porém, depois das vossas preces, sinto-me assistido por bons espíritos que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes, e peço ao Senhor que me conceda forças para suportar essa cruel expiação. Ela é igual, posso dizer, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar as minhas perversidades, porém, pelo menos, com exclusão de alguns instantes de terror que precederam o momento da morte, para cada uma das minhas vítimas, uma vez cometido o crime, a dor cessou. E aquelas que haviam terminado suas provas terrestres foram receber a recompensa que as aguardava. No entanto, desde o meu regresso ao mundo dos espíritos, não deixei de sofrer as dores do inferno, exceto nos momentos em que me comuniquei. Os padres, apesar da descrição terrível das penas que os condenados sofrem, têm apenas uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus aplica aos seus filhos que violaram sua lei de amor e de caridade. Como fazer crer às pessoas que usam da razão que uma alma, quer dizer, algo que não é material, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo. E eis porque tantos criminosos se riem desses quadros fantásticos do inferno. Porém, não é da mesma forma com a dor moral que o condenado sofre após a morte física. Rogai por mim, para que o desespero não se apodere do meu ser. Então, o que ele coloca é também algo bastante amplo, né? Tem ali dá para nós uma visão bastante ampla daquilo que nós temos hoje. Por que nós encontramos, por exemplo, as pessoas que não levam a sério a sua realidade espiritual? Por exemplo, os criminosos, pessoas que participam de guerra, no ambiente do Brasil hoje em que nós vemos ali a corrupção. As pessoas não têm nenhum medo de fazer isso. Mas alguém vai dizer, olha, o que você está fazendo é um pecado. Ele vai dizer, tá bom. Fazendo ali, né, dando tratando com indiferença um assunto que, na verdade, saindo, né, tirando um pouco dessa capa fantasiosa do inferno, dos pecados, da condenação eterna, traz uma realidade extremamente grave, que agora a gente começa a compreender a partir dos depoimentos que esses espíritos trazem. Então não tem ali demônios, não tem ali inferno, mas tem uma dor de consciência, exatamente aquilo que a gente vê. Eu comentei com vocês que certa vez eu li um depoimento de um espírito que ele falava que suas mãos estavam desaparecendo. E aí então a explicação era exatamente isso. Como ele havia cometido muitos atos de corrupção, porque ele era um político, então obviamente, né, carregando dinheiro, assinando documentos, falsificando documentos e tudo mais, ele sentia tanta dor na consciência que ele preferia não ter tido as mãos. Como a própria passagem do Evangelho diz, se a sua mão te leva ao pecado, corte as mãos. Jesus fala dos olhos, né? Arranca seu olho se ele te leva ao pecado. Então, o espírito passava por isso. E provavelmente, né, a gente já pode concluir dali que essa dor de consciência vai acompanhá-lo e que pode, inclusive, ser para ele ali uma extensão para a sua próxima encarnação passar por essa expiação. Ter essa deficiência para não voltar a cometer esse crime. Como acontece com outros casos, né? Pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, pessoas que são mudas, trazem limitações físicas e tudo mais, como exatamente ali um processo de punição. Não necessariamente ali uma expiação para ele aprender, é realmente uma punição, porque o espírito não muda o seu modo de pensar, mas a sua consciência continua ainda carregando essas marcas que vão depois ser passadas por seu perispírito e, por consequência, por seu corpo físico também. Então aqui nós vemos que essa ideia fantasiosa que se tem do plano espiritual seria uma autopunição. Ou muitas vezes até mesmo uma punição que é imposta. Seria aquela punição compulsória. O espírito se revolta, o espírito não aceita, mas ele diz, não, você vai e você vai assim. Agora tem aqueles casos em que a culpa é muito grande, vai ali a questão da autopunição, e muitas vezes é aquele acordo, né? O espírito aceita a expiação,
para a sua própria reabilitação, e aí depois ele reencarna, e obviamente, sendo ali aceitado, ele tem ali mais resignação. Então é o caso que a gente tem da resignação, é o caso que a gente tem da revolta. Então cada espírito se comportando dessa ou daquela forma diante das experiências que ele vai vivenciar. O Arnaldo lembrou aqui, no livro Esculpindo o Próprio Destino, né, de André Luiz Ruiz, encontramos uma reencarnação de Nero, como deformado corporal e emocionalmente. Né? Então nós podemos até ver, né, Arnaldo, várias e várias personalidades na história da humanidade, em que a gente poderia imaginar quais seriam as suas reencarnações. E certamente nós encontraríamos deformações e perturbações das mais variadas ali, né? Claro que é uma especulação da nossa parte, mas nós podemos já entender. Inclusive nós, estudando o livro Memórias de um Suicida, nós veremos lá mais para frente, não é nenhum spoiler, né? Mas um pouco mais lá para frente, o Camilo contando exatamente da sua preparação reencarnatória, de como será, já que ele foi um suicida, ele deu um tiro no ouvido, passava pela cegueira, também que era algo bastante problemático, porque ele era um escritor, estava ficando cego. E como se não bastasse, a sua vida familiar estava começando ali a passar por dramas terríveis por falta de dinheiro. E aí então ele optou por dar um tiro no ouvido. E isso certamente não passou impune. E aí então nós vamos ver a sua programação reencarnatória futura. Deixa eu ver aqui, o Chiquitay colocou, né, o automatismo da lei, e não o próprio não, deixa eu ver aqui. Não, na verdade, assim, o Tic-Tac, a gente tem várias situações, né? Porque nós temos espíritos que contam que da sua programação reencarnatória, eles teriam oportunidade, já que circunstâncias, né, fizeram com que eles cometessem determinadas faltas. Mas, obviamente, eles tiveram ali também atenuantes que diminuíram o peso desses erros praticados. Mas às vezes o espírito se culpa de tal forma que a punição não precisaria existir daquela forma, ele teria outras formas de se reabilitar, de se regenerar, mas ele próprio não se conforma de ter feito aquilo. E é então que essa autopunição que ele mesmo se impõe é muito maior, muito mais pesada, porque não passa por aquele processo do auto-perdão, como a gente já viu. Que como a gente já inclusive estudou isso em outras situações, nós temos ali que o perdão é muito mais fácil que o auto-perdão. Perdoar o outro é muito mais fácil do que o indivíduo se perdoar diante dos erros que ele praticou. Então é aí que nós encontramos então que não é necessariamente a lei. Às vezes ele está se punindo muito mais do que ele precisava. Bastava que ele se equilibrasse, compreendesse ali as situações, tomasse algumas decisões, e ele começaria então aquele caminho de ascensão, sair daquela condição do erro. Mas ele fica assim, não, eu não mereço, eu não posso, eu sou uma pessoa que deve existir, que deve desaparecer e tudo mais. Então ele fica se punindo. E aí então o trabalho que os espíritos têm é exatamente tirá-lo dessa condição de autopunição para que ele possa se perdoar e depois continuar, né? Nos foi ensinado por Deus que seríamos punidos. Então, nesse caso a gente fala da lei de causa e efeito, mas o que eu estou comentando com vocês é exatamente da autopunição que o espírito se impõe. Isso aí é diferente. Às vezes a lei de causa e efeito impõe ali uma expiação de nível 5, mas a culpa que ele tem ele coloca nível 10. E é então que a gente vê que é ele próprio que cria a situação. Vamos lá, continuando. Aqui o item número, a psicografia, agora a mensagem, número 4. Ele coloca assim, então, como Kardec colocou, né, as mensagens vieram em vários intervalos, né? Eu vos agradeço pelo alvo que me fizestes entrever, algo glorioso ao qual eu sei que chegarei quando houver me purificado. Sofro muito, no entanto parece-me que meus sofrimentos diminuem. Eu não posso crer que no mundo dos espíritos a dor diminua porque a ela nos habituamos pouco a pouco. Não. O que percebo é que as vossas bondosas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, eu sofro menos. Meu pensamento volta-se para a minha última existência, para os erros que poderia ter evitado se eu soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, frágeis segundo a carne, mas fortes pela sua fé.
compreenda esse mistério que os falsos sábios da terra não compreendem. Prece. Essa palavra só provoca o riso dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo dos espíritos, e quando o véu que lhes cobre a verdade se rasgar para eles, por sua vez eles virão se prosternar aos pés do Eterno que desprezam, e ficarão felizes em se humilhar para se reabilitarem de seus pecados e de seus crimes. Eles compreenderão a virtude da prece. Orar é amar. Amar é orar. Então, eles amarão o Senhor e irão lhes dirigir as preces de amor, suas preces de amor e de reconhecimento. E regenerados pelo sofrimento, porque eles deverão sofrer, rogarão como eu, para terem a força de expiar e de sofrer, e quando deixarem de sofrer, irão orar para agradecer ao Senhor o perdão que eles mereceram pela sua submissão e sua resignação. Oremos, irmão, para me fortificar mais. Oh, obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Deus me livrou da visão das minhas vítimas. Ó meu Deus, seja bendito por toda a eternidade pela graça que me concedeis. Ó meu Deus, eu sinto a enormidade dos meus crimes e encho-me de assombro diante da vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de permitir, quando vossa bondade me mandar sofrer novas provas na terra, que eu vá missionário da paz e da caridade. Ensinar as crianças a pronunciar vosso nome com respeito, que eu possa, eu vos peço, ensiná-las a vos amar, a vós, o Pai de todas as criaturas. Ó, obrigado, meu Deus, sou um espírito arrependido, e meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto o meu coração, tão impuro, pode compreender esse sentimento, pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos porque meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre. Quebrei minhas algemas. Não sou mais um condenado. Sou um espírito sofredor, mas arrependido. E queria que meu exemplo pudesse fazer parar no limiar do crime todas essas mãos criminosas que eu vejo prestes a se levantarem. Ó, parai, irmãos, parai, porque as torturas que preparais para vós serão terríveis, serão horríveis. Não acrediteis que o Senhor sempre se deixará comover tão rapidamente pela prece de seus filhos. São séculos e séculos de tortura que vos aguardam. Aqui ele termina a comunicação. Depois nós vemos aqui o guia do médium. Então nós temos ali aquele trabalho conjunto, como a gente já comentou. A gente tem aqui então a presença dos espíritos que auxiliaram esse espírito, conduzindo a esse trabalho, deram a ele ali inspiração, intuição, equilíbrio, para que ele possa então se comunicar. E ali então, observando tudo aquilo que acontece, esses espíritos amigos então também colaboram para que haja uma compreensão maior sobre a situação dele. O André colocou palavras muito fortes e bonitas, com sentimento profundo de arrependimento e dor, mas com muita esperança. Sim, então por isso que mostra essa sinceridade que ele tem das palavras. Porque, como a gente já comentou, é muito comum o arrependimento vir depois do erro, mas o arrependimento é superficial. Bom dia, Zé. É um arrependimento superficial, porque na verdade ele se arrepende porque ele está sofrendo. Porque se ele não sofresse, ele continuaria então cometendo os próprios crimes. Aquilo que a gente comenta também das situações da realidade que nós vemos hoje, vários desses políticos e empresários que estão presos, arrependidos de terem feito aquilo que fizeram. Mas a pergunta é, e se não fossem pegos, eles teriam parado de fazer e se arrependido? Provavelmente a esmagadora maioria não. Continuaria fazendo porque a oportunidade simplesmente favorece as suas tendências. E aí então continuariam indefinidamente cometendo esses crimes até que alguma coisa fizesse com que eles parassem. E foi exatamente o que aconteceu. As denúncias, as prisões, e aí então se mostram arrependidos, doentes e tudo mais. Nesse caso desse espírito, ele cometeu o crime,
chegou no plano espiritual e sim, sofreu muito por aquilo que ele fez. Mas, mais do que isso, ele reconheceu exatamente o erro que ele cometeu. E nesse reconhecimento foi o que veio o arrependimento sincero. O guia do médium diz assim para nós então: tu dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura justificar a sua emoção e o seu reconhecimento ao Senhor. Ele não acredita que possa exprimi-las e testemunhá-las de uma forma melhor que tentando deter todos os criminosos que ele vê e que tu não podes ver. Ele queria que suas palavras chegassem até eles, e o que ele não te disse, porque ainda o ignora, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Ele irá para perto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e introduzir em seus corações o germe do remorso. Às vezes vemos na Terra pessoas que acreditamos serem honestas irem aos pés de um padre para se acusarem de um crime. É o remorso que os obriga a confessar o seu erro. E se o véu que te separa do mundo invisível se levantasse, frequentemente verias um espírito que foi o cúmplice ou investigador de um crime, ou instigador de um crime, como Jacques Latot o fará, procurar reparar a sua falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor. Então aqui provavelmente o médium então manifestou ali um pensamento falando sobre a incompreensão do que o espírito quer dizer exatamente, que ele quer acabar com o crime, ele quer evitar que outras mãos pratiquem crimes, e aqui então foi mostrado exatamente que será permitido para ele então fazer esse trabalho de influência espiritual. Olha só que interessante, a gente fala muito sobre isso, sobre as influências espirituais, a gente só pensa em coisas negativas. Nós não temos ali na questão 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam nas nossas decisões e ações, mais ou menos com essas palavras, e os espíritos respondem muito mais do que nós imaginamos, de tal sorte que são eles que nos conduzem. Ou seja, as influências que nós vemos hoje, a primeira coisa que a gente imagina tem um espírito perto. Esse espírito, então, exercendo uma influência, é sempre algo negativo, sempre levando as pessoas para aquele mau caminho. Mas a gente nunca se lembra dos espíritos que fazem aquele trabalho mais nobre, aquele trabalho mais equilibrado, exatamente para fazer com que as pessoas caminhem pelo caminho do equilíbrio. E nós temos ali muitos e muitos espíritos que estão próximos a nós que fazem esse trabalho de exatamente mostrar uma tendência, mostrar um comportamento, mostrar ali um erro que foi praticado ou um erro que está para ser praticado, dando aquela sopradinha no ouvido dizendo: não faça isso que você vai se arrepender. Não faça isso porque você vai cometer um erro muito grande que vai prejudicar você e vai prejudicar outros. E é então exatamente isso que ele deseja fazer. Utilizar então a sua presença no plano espiritual e essa compreensão que começa a se desenvolver para exatamente auxiliar para aqueles que estão nesse caminho do crime, como ele colocou, a saírem desse tipo de jornada. E da mesma forma também ele já projeta para a sua existência futura, estar ali fazendo aquele trabalho missionário de evangelização de crianças. Exatamente porque, como nós vimos um pouco mais acima que ele colocou, não se vê muitas vezes na instrução das classes mais pobres para evitar que essas pessoas se tornem criminosas. Então, quer dizer, todo aquele arrependimento que ele vivenciou, todas as experiências que hoje ele pode trazer para nós, serviram para que ele tomasse essas decisões de começar a trabalhar no presente, no plano espiritual e depois no futuro, como encarnado, fazendo também esse trabalho de esclarecimento. André colocou, Roberto, bom dia Marcelo. André colocou, esquecemos sempre do nosso anjo guardião que está sempre ao nosso lado. Ele e mais uma leva de espíritos, porque são tantos aqueles que estão próximos a nós, espíritos que nós podemos considerar de espíritos amigos, familiares, além, claro, daqueles que são os nossos mais próximos, como esses anjos guardiões. Então,
procuram sempre fazer esse trabalho, mas infelizmente a gente acaba criando uma afinidade muito maior com os espíritos comuns, que muitas vezes compartilham, né, e também nos incentivam a esses comportamentos relacionados aqui ao mundo material. Seriam, assim como se diz popularmente, comportamentos muito mais mundanos. E aí a gente acaba depois sofrendo as consequências disso, né? Como foi lembrado, né, o Arnaldo colocou, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E não apenas testemunhas, mas são ali participantes, né, colaboradores muito ativos, para o bem e para o mal. Tic Tac lembrou, fora da expiação, punição do espírito, não há outra explicação mais sensata, né, para um assassinato brutal de uma criança, né? Deixa eu ver aqui. Então, como a gente sempre lembra, né, que todo o comportamento que o espírito tem, toda ação que ele pratica aqui no mundo material vai trazer para ele uma consequência, né, muito mais consciencial do que punitiva, né, porque a ideia de punição, na nossa visão ainda, não é educativa. E nós temos a lei de causa e efeito, que traz para nós ali uma pedagogia perfeita, que faz com que o espírito desperte a sua consciência aprendendo com os próprios erros. Então, por isso, a lei de causa e efeito devolve aquilo que ele mesmo semeou, né, usando essa comparação, essa analogia que nós utilizamos hoje. Então, na verdade, a ideia da punição, por exemplo, como é o caso da visão dogmática do inferno, é punir o espírito para sempre. É o castigo que ele vai sofrer. Já quando nós começamos a entender a lei de causa e efeito, nós não entendemos isso como um castigo, nós entendemos isso como um processo educativo que o espírito vivencia. E é por isso que nós vimos aqui nesse caso, exatamente o espírito se reabilitando. Primeiro ele teve consciência, né, teve o arrependimento, depois ele começou a desenvolver a sua consciência, começou a já agir, né, nesse sentido de se recuperar. E aí depois ele já começa a fazer um trabalho para realmente se desenvolver, para evoluir. Então nós vimos ali aquele que saiu de uma situação extremamente grave e já começou agora a mostrar, né, um equilíbrio bastante profundo, diferentemente do que nós vemos hoje na visão tradicional das escolas religiosas, que fala exatamente, já que ele cometeu o erro, então ele vai ser castigado para sempre, por toda a eternidade, sem qualquer possibilidade de se reabilitar. É aquele julgamento condenatório eterno, prisão perpétua para ele. Então por isso a gente lembra aqui que já começa a mudar essa visão. Depois nós temos aqui o guia do médium e tudo mais. Aí é colocada então a observação de Kardec. A médium de Bruxelas, que havia recebido a primeira manifestação de Latour, mais tarde obteve dele a seguinte comunicação: não receis mais nada de mim, estou mais tranquilo, no entanto ainda sofro. Deus teve piedade de mim, porque viu meu arrependimento. Agora sofro por causa desse arrependimento que mostra a enormidade das minhas faltas. Então, quer dizer, é o arrependimento, é a consciência que faz com que ele sofra. Se eu tivesse sido bem guiado na vida, não teria feito todo o mal que fiz. Mas meus instintos não foram reprimidos. Eu obedeci a eles, não tendo conhecido nenhum freio. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou pelo menos se todos os homens acreditassem nele, semelhantes crimes não se cometeriam mais. A justiça dos homens, porém, é mal entendida. Por uma falta, algumas vezes leve, um homem é encerrado em uma prisão, que sempre é um lugar de perdição e perversão. Dela ele sai completamente perdido pelos seus maus conselhos e maus exemplos que ali obteve. Porém, se a sua natureza é bastante boa e bastante forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas lhe serão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos o repelem. O que lhe resta? O desprezo e a miséria, o abandono, o desespero,
se ele sente em si todas as resoluções para retornar ao bem. A miséria o leva a tudo. Ele, então, também despreza o seu semelhante. Ele o odeia e perde toda a consciência do bem e do mal, porquanto se vê repelido. Ele que, entretanto, havia decidido tornar-se um homem honesto. Para conseguir o necessário, ele rouba e às vezes mata. Depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações vão começar, eu sinto vossa mão que se estende sobre mim. Sinto vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigado, meu Deus. Na minha próxima existência, usarei minha inteligência, meus bens, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigado a vós, que não sentis repugnância ao vos comunicardes comigo. Não tenhais receio. Podeis ver que eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não me imagineis pelo retrato que vistes de mim, mas pelo de uma pobre alma desolada que vos agradece a vossa indulgência. Adeus. Evocai-me ainda e rogai por mim. Assinou então Latô. Então que bacana, né, a gente vê tudo aquilo, né, que ele vivenciou e no que ele se transformou, e nós vemos aqui um espírito realmente motivado a viver uma nova experiência de uma forma muito proveitosa, de uma forma muito positiva. O interessante, a gente lembrar, né, que, claro, valorizando muito o que o espírito apresentou, para nós, é que esse arrependimento é muito natural quando nós estamos no plano espiritual. Quantos e quantos espíritos se arrependem no plano espiritual, imploram por nova oportunidade, como muitos de nós, que infelizmente nós estamos ainda nessa condição, imploramos no plano espiritual para que oportunidades surgissem, limitações fossem impostas para que a gente não cometesse nenhum erro relacionado com aquilo que nós praticamos no passado, e quando nós chegamos aqui, a nossa mente então começa a se desviar, a nossa mente começa então a se distanciar do plano espiritual, começa a se esquecer daquilo que foi comprometido, e aí então voltamos então a cometer os mesmos erros. E é o que a gente vê exatamente aqui agora. Até porque quando a gente fala sobre as experiências que o espírito vai vivenciar aqui no plano físico, nós falamos também das provas. Provas e expiações estão muito relacionadas. Porque muitas vezes uma expiação que ele vai vivenciar também é uma prova, porque ele vai ter que sofrer as consequências daquilo que ele experimentou, e ao mesmo tempo ele será exposto a uma situação dolorosa em que ele vai ter que mostrar realmente a resistência, mostrar realmente ali a sua transformação. Então a expiação acaba sendo uma prova para ele. E então, diante de uma situação em que ele é exposto, por exemplo, mais uma vez tirando aqui aquilo que a gente vê da corrupção aqui no nosso país. Muitas dessas pessoas tinham se comprometido, por exemplo, em não cometerem esses crimes, mas as suas provas estavam ali exatamente relacionadas com o ambiente em que deveriam viver. E aí então começaram a viver suas vidas, se desenvolveram, cresceram, estudaram, começaram a trabalhar e de repente estão exatamente naqueles mesmos cenários, com aquelas mesmas pessoas, com aquelas mesmas tentações. E aí muitos deles, infelizmente, acabam sucumbindo. Nós não temos pessoas que cometem suicídios recorrentes, cometem 2 suicídios, 3 suicídios, mesmo sendo já suicida em existências anteriores. E aí então, se ele volta a cometer esse crime que é mais grave, imagina as situações que nós temos aqui hoje, situações de vícios, situações de sensualidade, de tendências. O indivíduo, por exemplo, que foi um dependente químico, vamos dizer assim, ou uma pessoa que acabou vivendo a experiência da sexualidade, né, a vivência do sexo de uma forma desregrada. Ele fala assim, não, da próxima vez isso não vai acontecer de novo.
Aí de repente ele começa a encontrar pessoas, encontrar ali provocações e tudo mais, começa a voltar, né, começa a aflorar de novo aquelas mesmas tendências, e aí ele tem duas opções: ou ele resiste ou ele se entrega. Infelizmente nós encontramos muitos que acabam se entregando. Vontade, exatamente, né? O que falta é a disposição, é a determinação, é a força de vontade para resistir, porque essa é realmente a sua grande prova. E infelizmente acaba cedendo, e aí comete de novo erros, e muitas vezes até erros mais graves. O Chico colocou isso, não é crer que percebemos o peso da lei, mas somos sempre os rebeldes, né? E procuramos nos enganar para continuar no erro que nos agrada. Aquela ideia de você reencarnar e você perder um pouco do contato com o plano espiritual, sendo doutrinado com ideias equivocadas, com ideias fantasiosas, né? Então a gente acaba confundindo um pouco a ideia da realidade do espírito com os ensinamentos religiosos. E aí então você acaba falando assim, já que é para acreditar numa coisa assim, eu prefiro não acreditar. Mal sabe ele que ele está se desviando da sua própria natureza. E aí a gente acaba então vivendo ali do mundo, ali da vida, né? Aquilo que acontece no nosso cotidiano, né? Pois é, essa interferência ela é muito grave. Pode parecer uma coisa que é banal, mas dependendo da influência que você recebe, do conhecimento equivocado que você passa, você tem duas opções: ou você se deixa levar por esse equívoco, ou você se distancia dele porque você não acredita. Então quer dizer, ou você vai por um lado ou vai pelo outro, e você não segue o caminho do meio, que é exatamente ali o caminho da razão. Aquela mesma razão que repeliu esses ensinamentos poderia fazer um julgamento mais adequado daquilo que foi ensinado, e então ele forma a sua visão mais equilibrada. Mas de um modo geral a gente acaba, não, eu não quero saber disso. Só que ele não quer saber disso, ele acha que ele tem liberdade para fazer tudo o que ele deseja. E é aí que está o grande erro. O Arnaldo colocou no evangelho de ontem, olhei para Zaqueu com esse olhar de ressignificação de vida, né? De traçar novas rotas, quando ele disse, né, a Jesus, né, darei metade dos meus bens e reporei a quem tenho causado, dando 4 vezes mais. Né? Exarou a nova proposta de vida, sem que fosse instado, né? Colocou a vontade de mudança. É o que a gente viu no arrependimento, né? Claro que a presença de Zaqueu, né, diante de Jesus é algo que inspira qualquer tipo de transformação. E ele então, naquele momento, ele se viu realmente constrangido com aquilo que ele vivia e da forma como ele conseguiu acumular aquele patrimônio. A sua ação foi exatamente essa, de imediato começar então a se reequilibrar perante essa própria lei. Né? Então isso é muito interessante, quando os espíritos começam então a se transformar por vontade própria, porque ali nós vemos que Zaqueu não sofria nada, não era punido, não era constrangido, foi simplesmente a sua consciência que disse, né, olha, volta para o caminho original. E é assim que seria bom para nós. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. O que nós vimos aqui de Zaqueu foi o amor que o moveu. Já o que nós vimos aqui no Jacques Latot foi a dor que o moveu, mas os dois foram movidos com sinceridade. Que nós sejamos assim também. Não precisamos passar por esses extremos para despertar nossa consciência, já que nós temos a oportunidade, através dos estudos, de ter esse conhecimento. Agora é uma questão de vontade e de disposição. Vamos lá então para a gente poder finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Kardec então agora vai concluir esse estudo todo, né? Inclusive lá em cima, deixa eu corrigir ali o banner, que eu escrevi faltando uma letrinha no nome do nosso personagem aqui, é Jacques Latot. Só um instantinho. Pronto. Prontinho, Jacques Latot, esse é o nome dele. Vamos lá então, que Kardec vai fazer uma análise agora para concluir esse nosso estudo. Ele diz assim então: estudo sobre o espírito Jacques Latot. Entre aspas. Sofro por causa deste arrependimento que mostra a enormidade de minhas faltas. Fecha aspas. Há nessas palavras de Latot um pensamento profundo. O espírito só compreende realmente a gravidade de suas más ações quando se arrepende. O arrependimento provoca o desgosto, o remorso, sentimento doloroso que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral.
É para fugir disso que os espíritos perversos tornam-se indiferentes à voz da sua consciência. Como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los, eles procuram iludir-se, atordoar-se, persistindo no mal. Latour chegou a esta fase em que a insensibilidade acaba por ceder. O remorso entrou em seu coração. O arrependimento veio a seguir. Ele compreende a extensão do mal que fez, vê quando é desprezível e sofre. Eis porque afirmou: sofro por causa desse arrependimento. Em sua existência precedente, ele deve ter sido pior que nesta, porque se tivesse se arrependido como o fez presentemente, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora irão influir em sua existência terrestre futura, a que ele acabou de deixar. Por mais criminosa que tenha sido, marcou uma etapa de progresso para ele. É mais que provável que antes de iniciar essa existência, Latour fosse, na erraticidade, um desses maus espíritos rebeldes obstinados no mal, como tanto se vê. Aqui interessante, né? É mais provável que antes de iniciar essa existência anterior, ele fosse, na erraticidade, um desses maus espíritos rebeldes. Então, quer dizer, o criminoso que se manifesta aqui no mundo material já tinha no seu passado espiritual algo negativo. Eis então que muitas vezes uma reencarnação como essa foi imposta para que ele pudesse então evoluir. Porque ele se encontrava tão obstinado no mal que ele foi colocado numa condição para exatamente ajudá-lo no seu fortalecimento. Só que ele acabou exatamente sucumbindo. E eis então que ele se tornou um criminoso. Agora ele mostra uma disposição diferente. Muitas pessoas perguntaram que proveito podiam tirar dessas existências passadas, já que não se lembravam do que foram nem do que fizeram. Aliás, isso é bastante comum, falar de reencarnação e dizer assim, para que serve tudo isso se nós simplesmente não nos lembramos? Essa questão está completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado, e se dele não resta nenhum traço em nosso coração, lembrarmos-nos dele seria inútil, porquanto não temos mais com que nos preocupar. Quanto àquele do qual não estamos inteiramente corrigidos, nós o conhecemos por nossas tendências atuais. É sobre estas que devemos dirigir toda a nossa atenção. É suficiente saber o que somos, sem que seja preciso saber o que fomos. Aqui só para colocar uma observação, eu me lembro de conversando com uma senhora que tinha acabado de conhecer. Ela era dirigente de uma instituição espírita, mas também com tendências espiritualistas, e a gente falava sobre a regressão de memória. E aí eu falava assim, eu tenho curiosidade de saber quem eu fui na existência anterior. E na verdade quem eu fui, ou seja, qual foi exatamente as minhas ações, os meus atos. Hoje a gente entende que quem eu fui eu continuo sendo eu mesmo. Mas a pergunta é, qual foi exatamente a experiência que eu vivi? Qual foi a personalidade que eu assumi? Então a resposta que ela disse que ela deu foi exatamente essa. Você não precisa fazer regressão de memória. É só você analisar aquilo que você é hoje. É espiritualista, porque tinha um pouco de esoterismo também, Então, assim, era mais abrangente do que apenas espírita. Tinha um trabalho mediúnico, tinha um estudo, tinha um conhecimento também, mas aí aplicava também algo mais que acrescentava. Então era assim meio que misturado. Tinha ali a parte espírita, mas tinha a parte espiritualista também, que era mais abrangente, Então, ela falava exatamente isso. Então era só fazer uma análise das tendências que nós temos hoje, que dá para ter uma ideia do que nós somos do passado. E o que Kardec coloca aqui também agora. Se por acaso nós cometemos crimes no passado, sofremos as consequências dele, e aí então nós conseguimos nos redimir, não tem necessidade nem importância lembrar disso, porque aquilo já foi corrigido. Exatamente, Arnaldo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o que foi vivido anteriormente é como se fosse aquele contrato que foi quitado, e esse contrato então vai para o arquivo Horto, não tem mais necessidade de deixar ele na gaveta. Vai lá para o porão.
Agora, se por acaso nós temos ali uma pendência, algo que precisa ser resolvido, certamente isso vai estar presente na nossa consciência. Quando se considera a dificuldade diante da vida, da reabilitação do culpado, por mais arrependido que ele esteja, e a reprovação de que se torna alvo, deve-se agradecer a Deus por ter lançado um véu sobre o passado. Se Lator fosse condenado na ocasião propícia, e mesmo que tivesse sido absolvido, seus antecedentes fariam com que ele fosse rejeitado pela sociedade. Quem teria desejado, apesar do seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade? Os sentimentos que hoje ele manifesta, como espírito, nos dão a esperança de que em sua próxima existência terrestre ele será um homem honesto, estimado e considerado. Porém, supondo-se que se saiba que ele foi Lator, a reprovação ainda o perseguiria. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação. Ele poderá sentar-se sem receio e sem desonra entre as pessoas mais honestas. Quantas criaturas existem que desejariam a qualquer preço poder apagar da memória dos homens certos anos de sua existência? Aqui o que Kardec coloca é que o esquecimento do passado, como nós estudaremos em breve lá no Livro dos Espíritos, tem exatamente essa explicação, que nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Porque se nós tivéssemos vivo na nossa memória aquilo que nós vivemos anteriormente, também teríamos na nossa memória aqueles com quem nós convivemos também. Então hoje, durante um reencontro, nós veríamos dentro dos nossos lares comparsas, aqueles que foram os nossos algozes, e certamente nós teríamos uma dificuldade muito grande. Então esse véu que encobre o nosso passado nos dá a oportunidade de ter ali um recomeço, a princípio imaculado, para que a gente pudesse então se desenvolver. Só que nós trazemos ainda, lamentavelmente, algumas marcas e tendências do nosso passado. Então nós podemos mudar a personalidade, mas continuamos então trazendo as mesmas manchas. E é aí então que entra esse trabalho de regeneração. Porque embora nós tenhamos as tendências, nós trazemos no nosso inconsciente o registro dessa proposta de reabilitação. Que se encontre uma doutrina, aqui Kardec agora faz um desafio, sobre todas as doutrinas filosóficas que nós encontramos hoje, incluindo as próprias religiões. Que se encontre uma doutrina que se concilie melhor do que esta com a justiça e a bondade de Deus. Além disso, esta doutrina não é uma teoria, mas o resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram. Eles viram e observaram as diferentes situações em que os espíritos se apresentam. Procuraram explicá-las e dessa explicação saiu a doutrina. Se a aceitaram, é porque ela resulta de fatos, e porque ela lhes pareceu mais racional que todas aquelas emitidas até este dia, sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a essas comunicações um alto ensinamento moral. O espírito pode ser, e deve mesmo ter sido, ajudado em suas reflexões e principalmente na escolha de suas expressões por espíritos mais avançados. Porém, em semelhante caso, esses últimos só o ajudam na forma e não no fundamento, e jamais colocam o espírito inferior em contradição com ele mesmo. Eles puderam, em Lator, profetizar a forma do arrependimento, mas não poetizar a forma do arrependimento, mas não o teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viram em Lator ao germe dos bons sentimentos, eis porque o ajudaram a se exprimir, e assim contribuíram para desenvolver esses sentimentos ao mesmo tempo em que pediram compaixão para ele. Aqui o que a gente tinha comentado exatamente. O espírito mostrou uma lucidez muito grande, uma linha de raciocínio muito equilibrada, e obviamente com a presença de muitos espíritos, ou dos espíritos ali que estavam próximos, o ajudaram a expressar de uma forma correta aquilo que ele desejava dizer, mas certamente condizente com aquilo que ele realmente pensava.
Porque, conforme foi colocado, o livre-arbítrio que ele tem dá a ele liberdade de dizer exatamente aquilo que ele deseja. Não a forma, mas a essência. E se ele mostra esse arrependimento realmente é algo que pertence a ele. O Zé lembrou aqui, né, o testemunho dos fatos e a experiência da razão, né, de Leon Denis, que traz para nós aí também essa definição da própria doutrina. Existe alguma coisa mais surpreendente, mais moral, de maneira a impressionar mais vivamente que a cena desse grande criminoso arrependido, desabafando seu desespero e seus remorsos, e que em meio às suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva seu pensamento a Deus para implorar sua misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias. Elas são racionais, terríveis, ainda que simples e sem encenação fantasmagórica. Poderíamos talvez nos admirar de uma tão grande mudança em um homem como Latour, mas para que ele não tenha arrependimento. Mas por que ele não teria arrependimento? Por que não haveria nele um fio sensível, vibrante? O culpado estaria então para sempre consagrado ao mal? Não chega o momento em que a luz se faz em sua alma? Esse momento havia chegado para Latour. Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações. É o entendimento que ele tem da sua situação. São seus lamentos, seus projetos de reparação, que são eminentemente instrutivos. Que se acharia de extraordinário se ele se arrependesse sinceramente antes de morrer? Se dissesse antes o que disse depois? Disso não tem numerosos exemplos? Um retorno ao bem, antes da sua morte, passaria por fraqueza aos olhos da maior parte de seus semelhantes. Sua voz do além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Ele está na verdade absoluta quando diz que seu exemplo é mais próprio para fazer os culpados entrarem no bom caminho do que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do patíbulo. Porque, pois, se não daria seu exemplo Por que, pois, não se daria seu exemplo nas prisões? Isso faria mais de um culpado refletir, assim como já temos vários exemplos. Porém, como crer na eficácia das palavras de um morto, quando se crê pessoalmente que quando se morre tudo acaba? Dia virá, entretanto, em que se reconhecerá essa verdade. Os mortos podem vir e instruir os vivos. Há muitas outras instruções importantes para se tirar dessas comunicações. Inicialmente, é a afirmação desse princípio de eterna justiça. O arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo em direção à reabilitação e que chama a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e da diminuição dos sofrimentos. Mas Deus não absolve sem condições. A expiação é necessária e principalmente a reparação. É o que Latour compreende e é para o que ele se prepara. Então, a gente tem ali aquele processo, né? O arrependimento, a expiação e depois a reparação. Esses são ali os 3 pontos importantes que nós tiramos dessa lição. Que a gente pode, inclusive, colocar aqui como sendo essa nossa sigla. Está aqui, ó. AER. Em segundo lugar, se compararmos esse criminoso ao de Castanheira-Dalry, acharemos uma grande diferença no castigo que lhe é aplicado. Neste último, o arrependimento foi mais tardio e, por consequência, a pena foi mais longa. Lembra que ele ficou 200 anos naquela condição de perturbação e sofrimento. O Latour rapidamente ele conseguiu já, na primeira comunicação, já mostrar o seu arrependimento, enquanto que o Castanheira-Dalry ele mostrava exatamente aquela grande violência, aquele estado de perturbação. Além disso, essa pena foi quase material, enquanto que em Latour o sofrimento é moral. É que, como dissemos acima, no criminoso de Castanheira-Dalry, a inteligência era bem menos desenvolvida que em Latour. Era necessário qualquer coisa que pudesse atingir seus sentidos obtusos. As penas morais,
porém, não são menos pungentes que aquele que chegou ao grau exigido para compreendê-las. Pode-se julgá-las pelas lamentações que Latour profere. Não é a cólera, é a expressão dos remorsos logo seguido do arrependimento e do desejo de reparar a fim de progredir. Então aqui, o que Kardec faz uma comparação entre esses dois casos, é que Latour, na verdade, ele ficava então ali ensanguentado, preso naquela residência onde ele tinha cometido o crime, ou ficava na escuridão, porque por seu espírito ainda embrutecido, havia necessidade de um choque também material, condizente com a condição da sua consciência, que também é materializada, para que ele pudesse despertar. Já em Latour aqui nós vemos exatamente o contrário. Ele era um espírito que tinha um intelecto bastante desenvolvido, pelo que nós podemos perceber. Então, bastava para ele o esclarecimento, e a sua dor, na verdade, era uma dor moral, era a culpa. Já aquele outro espírito não sentia culpa. Ele sofria exatamente por ter que reviver, por ter de reviver os crimes que ele cometeu. Então Kardec faz uma comparação aqui dos tipos de expiações que esses espíritos passam no plano espiritual. Depois vem a conscientização, então o espírito começa a se equilibrar e começa a fazer um planejamento para poder exatamente passar pela expiação, agora de uma forma mais proveitosa, para o seu desenvolvimento, e também depois a própria reparação. Então, aqui a gente termina esse caso, nesse capítulo dos espíritos criminosos arrependidos. Tico até colocou, conheci uma pessoa que tinha uma frase interessante: a vida me ensinou e ensina, e fará isso também com ele. Com certeza, com todo mundo, a vida é uma grande escola. Agora aprende quem quer. A gente tem aqueles alunos que são preguiçosos, que vão para a escola porque são obrigados, então na verdade eles sofrem muito mais do que aprendem, mas lamentavelmente vão aprender através da dor. O nosso próximo capítulo então, dos espíritos endurecidos, nós veremos aqui, interessante, dessa montagem, dessa sequência que Kardec trouxe para nós, conteúdos, Primeiro mostra os espíritos felizes, aqueles espíritos que são agradecidos, espíritos que são equilibrados, espíritos que mostram-se uma beleza, na sua forma de viver no plano espiritual. Depois a gente desce um pouquinho e vai para os espíritos em condições medianas. É aquele pessoal mais ou menos, que errou, mas é gente boa e tal. Aí depois a gente desce e vai para os espíritos infelizes. Aí começam as lamentações, as dores, as queixas. Depois nós vamos por espíritos suicidas. Aí então são aqueles casos mais graves, com todas as descrições de sofrimento. Aí depois nós vamos para os criminosos arrependidos. São as execuções, o estado de perturbação, os crimes e a proposta de regeneração, já que eles são endurecidos, já que eles são arrependidos. Agora a gente vai para os endurecidos. São aqueles que erraram e não admitem o erro. Então a gente vai mudando de categoria de espírito, é como se a gente mudasse de cenário. Sai de um cenário bonito, vai para um cenário estranho. Exatamente, a gente vê exatamente isso aqui no nosso mundo. São classes, categorias de vários tipos de indivíduos, personalidades, caráteres, valores. E depois, saindo então dos espíritos, dos criminosos arrependidos, nós vamos para as expiações terrestres. São aqueles que viveram aqui no nosso mundo físico expiações difíceis, dolorosas, e voltaram para o plano espiritual como espíritos regenerados, ou mais equilibrados. Então depois a gente fecha nesse último capítulo dos espíritos das expiações terrestres. O Arnaldo colocou, daquele pessoal que nem cheira nem fede, Sérgio Cortella fala sobre isso com muito humor. A gente vê muito isso realmente. Só que, como a gente vê, ou você é, ou você não é. Ou seja, ou você é bom, ou você tem a bondade, ou você não tem. Aquele que não cheira nem fede não faz o bem, portanto faz o mal. Então esse esclarecimento é muito importante que os espíritos colocam. Ou você faz o bem ou você não faz, não tem meio termo. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Tá, mas você faz o bem para alguém? Não, não faço. Se você não faz, então significa que você é mal. Então exatamente aquele que é um insípido, aquele que não tem sal. Esse que não tem sal joga fora, como diz Jesus. Exatamente, os mornos eu vomitarei, os insípidos também é a mesma coisa. Então é aí que nós encontramos uma situação interessante para nós mesmos, para termos ali aquela conscientização das nossas ações, das escolhas que nós fazemos.
Então é isso, pessoal. Saindo daqui então do nosso estudo de hoje, concluindo aqui o nosso trabalho, nós encerramos então